Olá, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda parte, né, do que é feito a matéria, ok? Lembrando que vimos aquela parte inicial das ideias, das proposições, do que a matéria é feita, a partir do pensamento filosófico, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos já entrar na ciência, ok? Os filósofos, obviamente, foram grandes influenciadores. As ideias dos filósofos influenciaram bastante o pensamento científico, né? E nós tivemos, por exemplo, né, com a retomada do pensamento grego, agora utilizando o método científico, ok? E quando o Demócrito e o Epicuro fala lá na Grécia sobre a ideia de matéria e a constituição da matéria a partir do átomo, nós temos já, né, um cientista chamado Dalton, quem em 1808 retoma essas ideias, mas fazendo experimentos, ok? Então, ele percebe, né, a partir dos seus experimentos, que a matéria poderia sim ser formada por átomos. Ele propõe que esses átomos seriam partículas esféricas, que seriam indestrutíveis e maciças, tá? E que esses átomos seriam os diferentes elementos que compõem os diferentes materiais. Então eles teriam propriedades químicas e físicas diferentes, teriam tamanhos diferentes, teriam massas diferentes e assim por diante. Então, seriam vários esses átomos e que eles poderiam ter comportamentos químicos e físicos diferentes, né? E como a proposta dele era que os átomos eram esféricos, né, ele faz até alguns símbolos para representar esses átomos, sempre na forma de esferas, tá? Então era assim que ele costumava representar os diferentes componentes básicos, diferentes elementos. Então observe que aqui já foge daquela proposta de que tudo era feito apenas por 4 elementos, né? Fogo, terra, água e o ar. Não, ele já propõe elementos muito diferentes. Por quê? Porque ele faz experimentos, ele e vários outros cientistas estavam fazendo experimentos e já tinham identificado inúmeros elementos diferentes, né? Já tinham se identificado, por exemplo, o oxigênio, né, que foi identificado por Lavoisier, tá? Alguns anos antes, cerca de 30, 40 anos antes de Dalton, Lavoisier já havia identificado o elemento químico oxigênio, já tinha feito vários outros experimentos com outros elementos. Então, isso já estava sendo feito em vários locais, né? Essa ideia de que existiam vários elementos e não só 4, ok? Hoje nós sabemos que são 92 os elementos encontrados na natureza, ok? Muito bem. E o Dalton ainda propõe a ideia de que poderia se combinar elementos, como por exemplo, se eu combinasse hidrogênio com oxigênio, formaria água. E o Dalton, ele consegue quebrar a água, decompor a água para identificar a presença tanto do oxigênio quanto do hidrogênio na água. E aí ele mostra, olha, isso aqui, se você juntar esses dois, você forma água. Se você pegar o hidrogênio e juntar com o nitrogênio, você forma amônia. A única questão aí, no caso do Dalton, é que ele não tinha uma relação de proporção correta conforme os materiais são formados, né? Então, hoje nós sabemos que a água realmente é formada por oxigênio e por hidrogênio, porém é 2 hidrogênios para cada oxigênio. Hoje nós sabemos que a amônia realmente é formada por hidrogênio e por nitrogênio, porém são 3 hidrogênio para cada nitrogênio. Então nós sabemos que existe uma diferença aqui na quantidade dos elementos, tá certo? Mas o que o Dalton propunha
tinha um aspecto bem próximo da realidade, daquilo que hoje nós compreendemos, né? Por exemplo, ele falava que carbono com oxigênio poderia formar dois materiais distintos, o óxido carbônico e o ácido carbônico, né? Nós sabemos que tanto um quanto o outro tem realmente carbono e oxigênio, né? Mas que hoje nós sabemos que ácido carbônico tem também hidrogênio junto, mas são detalhes que a gente pôde saber depois, em função, obviamente, da melhora da tecnologia, das ferramentas de análise e assim por diante. Mas as ideias de Dalton estavam com bastante próximo da realidade, porque Dalton, diferentemente dos filósofos, usou do experimento, da observação, da análise, da coleta de dados, fez medidas, né? Fez medidas de massa e assim por diante. Então, ele fez uso do método científico, ok? E aí ele propõe, então, né, um modelo para o seu, para o átomo, tá? Primeiro, ele diz, os átomos estão postos na natureza e eles não podem ser criados nem destruídos. Ok? O que está aí já está e acabou. Ou seja, ele é finito. Ok? Tem tipos bem definidos de átomos na natureza. A combinação desses átomos, né, dá origem aos diferentes materiais. Ok? E as substâncias formadas por essa combinação se faz numa proporção de números inteiros. Então, ou 1 ou 2, ou 3 ou 4, né? Ou seja, você não tem um átomo e meio com 2,3 átomos de outro, não, né? Ou você junta 1 com 2 ou com 2 com 1, né? Você não tem como quebrar metade desse átomo, tá? Porque ele é indestrutível, ok? Então, um composto é formado pela combinação de dois ou mais elementos que se unem entre si, originando novas substâncias. Então, esse é o modelo de Dalton, né? Foi o primeiro modelo atômico que nós tivemos, e até hoje, inclusive, a gente usa muito o modelo de Dalton, porque sempre que vamos representar, ou sempre não, mas grande parte das vezes que vamos representar um átomo, a gente utiliza de uma esfera, tá certo? Então, esse modelo do Dalton acabou ficando conhecido como modelo da bola de bilhar, né? Que parece uma bola de bilhar por ser esfera, maciça e assim por diante. Bem, mas nós vamos retomando ainda o pensamento grego, vamos lembrar que tivemos o Tales de Mileto fazendo análise de magnetismo, de eletrificação e tudo mais, né? Com a retomada desse tipo de pensamento grego utilizando o método científico, a gente descobre eletricidade, né? Benjamin Franklin faz isso para nós, tá certo? Ele identificou cargas positivas e negativas, né? Demonstrou que os raios são fenômenos elétricos e assim por diante, né? Dizem que ele fez isso soltando uma pipa numa tempestade. A gente não sabe se isso é fato, né? Mas o grande detalhe é que ele acaba recebendo essa grande reputação internacional em função daquilo que ele observou e concluiu a partir dos seus experimentos. Bem, então, com a ideia de que existe na natureza o fenômeno elétrico, o Thomson, ele começa a perceber que se a natureza é formada por átomos, né, se as coisas da matéria são formadas por átomos, então esses átomos precisam incluir aí a natureza elétrica, o que o Dalton não tinha feito, ok? Então nós passamos a ter agora um segundo modelo atômico, né? O modelo atômico de Thomson, ok? Porque esse modelo atômico do Thomson, né, ele é bem diferente do modelo do Dalton, porque agora considera a existência do que foi chamado de elétron, né? Que é o que é o elétron?
são partículas carregadas negativamente que existe nos átomos, né? E ele faz isso a partir de experimentos com os chamados tubos de raios catódicos, né? Olha aqui, ó, como é que é um tubo de raio catódico, né? Esse raio aí, ó, ele tem carga elétrica, porque quando se aproxima o ímã desse raio, olha o que acontece com ele, né? Esse raio é feito por elétrons e ele é produzido a partir das substâncias que estão dentro desse tubo, né? Nesse caso, gases que são postos aí dentro que vão ter esse tipo de comportamento, né? E ele percebeu que todos os gases emitiriam esses raios, tá certo? Portanto, todos os gases possuem esse componente elétrico negativo, ok? Os elétrons, e obviamente que são negativos, e os prótons, né? Porque precisa ter elétrons e prótons, tá? Por quê? Porque se tem o elétron de carga negativa, obviamente teria que ter alguma coisa para equilibrar essa carga, que foi dado o nome de prótons, tá? Então passaria a ter aí um equilíbrio elétrico entre positivos e negativos. Então, tanto elétrons quanto prótons estariam dentro do átomo, né, em igual quantidade, portanto, né? E o que ele propõe como chamado modelo do pudim de passas, ou do panetone, né? Do chocotone, do que a gente quiser chamar aí, tá? Que seria uma massa com coisas dentro, assim, coisas incrustadas, né? Essa massa seria positiva e essas coisas incrustadas seriam as cargas elétricas negativas, né? Então a massa seria o próton e as coisas incrustadas seriam os elétrons. Muito bem. Bom, acontece que com o tempo novos materiais surgem, novas ideias surgem, a ciência evolui, a ciência continua crescendo, indo para frente, e aí nós temos, em 1911, um outro modelo, o modelo de Rutherford, né? Por quê? Porque aqui em 1911 nós já temos novas observações científicas. Se descobre radioatividade, né? E a radioatividade é algo relativamente novo nessa época, né? Os primeiros experimentos com a radioatividade é de 1895, né? Com Roentgen. Então, começam a aparecer aqui novas possibilidades de se estudar melhor o comportamento do átomo, né? Do que ele é formado, como é que ele é estruturado e assim por diante. Então, um novo modelo surge, né? Ficou conhecido como modelo planetário, né? O que aconteceu para que esse modelo pudesse ser proposto? Bem, o que o Rutherford fez, juntamente com os seus alunos, né? Ele bombardeou com fonte radioativa, radioatividade alfa, tá? E essa radioatividade tem carga positiva, então já se conhecia a radioatividade alfa de carga positiva. Ele bombardeou uma fina placa de ouro, que está aqui no centro, aqui, né? Então a placa de ouro seria essa parte aqui, amarela aqui, né? Então ele bombardeou. E aí ele percebeu que atrás da placa de ouro, né? Porque ele colocou um anteparo, ó, tá vendo? Esse anteparo todo foi posto, um anteparo fosforescente. Então, estava brilhando bastante atrás da placa de ouro, né? Olha como que o brilho é intenso, o tempo todo fica brilhando. Significa, então, que estava passando. Toda a radiação, ela ela conseguia atravessar a placa de ouro. Então, se observou isso, né? A radiação consegue passar a placa de ouro, né? Bom, com isso, significa então que a maioria das partículas alfa passa livremente, quer dizer então que essa placa de ouro é um imenso espaço vazio, ok? Então a primeira conclusão que Rutherford tem em relação ao experimento que ele faz junto com seus alunos, né? Segunda conclusão, essa parte vazia, portanto, que ele chamou de eletrosfera, é onde ficaria os elétrons, a carga negativa. Por quê?
Porque teve desvio, né? Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó como brilha aqui, tá? Brilha aqui no canto. Então tem um pequeno desvio, mas é muito pequeno, tá certo? Bom, então se o desvio é pequeno, então a parte positiva, que já sabia a existência, né, que tinha negativo e positivo no átomo, tá certo? Então a parte positiva teria que estar em algo muito pequeno, ok? Então, que ele chamou de núcleo. Então nós teríamos apenas o espaço vazio, a eletrosfera, e uma parte pequena chamada de núcleo, que seria positiva. Tá certo? Então essa parte no centro seria positiva e seria muito pequena, porque desviava muito pouco. Temos que lembrar, desviava por quê? Porque se ele é positivo, ele iria desviar a fonte positiva da radiação. A radiação alfa, ela é positiva. Por isso vai ocorrer uma repulsão entre duas cargas positivas. Ou seja, o núcleo iria repelir a carga da fonte radioativa, da emissão alfa. Muito bem. Agora, até então, se sabe da existência do elétron e do próton. Hoje nós sabemos que lá no núcleo tem também o nêutron. Mas o Rutherford não tinha essa ideia de nêutron, tá certo? Então, nós sabemos que no núcleo tem prótons e nêutrons, mas não é Rutherford quem propõe a ideia de nêutron, tá bem? Aqui ele só consegue perceber que tem um grande espaço vazio, esse espaço vazio tem parte negativa, ou seja, elétrons. Tem um pequeno ponto, que é o núcleo positivo, tá certo? Então, e esse pequeno ponto é bem denso. Por quê? Porque uma pequena quantidade voltou, tá vendo? Ó? Aqui tem, ó, voltando muito pouco, né? O brilho aqui dos que voltam. Então, significa que ele é bem pequeno e denso. Então, esse centro, o núcleo, é onde concentra a massa do átomo. É a parte densa do átomo e é a parte sólida e positiva. Mas é muito pequena se comparado com o restante. Tá? Muito bem. Então, isso acontece porque poucas partículas alfas passavam ou sofriam desvio. Então, núcleo pequeno. O núcleo é formado por prótons e nêutrons, lembrando que o nêutron não é a ideia de Rutherford, e que a grande maioria do átomo é um imenso espaço vazio formado por carga negativa, chamada o espaço vazio chamado de eletrosfera, e as cargas negativas de elétrons. Ok? Muito bem. O núcleo é positivo, né? Ele é denso, sólido e positivo. Muito bom. Acontece que se a gente ampliar aquela placa de ouro, nós teríamos algo parecido com isso daqui, ó, né? Ó, tá vendo? Maior parte passa, uma pequena quantidade volta, uma pequena quantidade sofre desvio. Então seria mais ou menos isso o que estaria acontecendo com a emissão alfa numa placa de ouro, tá? Grande parte estaria, ó, o átomo ele é vazio, formado por uma nuvem negativa, um centro positivo e sólido, né? Maciço, denso, onde estaria concentrada toda a massa do átomo. Muito bem. Então esses seriam os modelos, né, que a gente observa a partir das ideias de átomo, né? Seriam os chamados primeiros modelos atômicos, né? O modelo de Dalton, o modelo de Thomson e o modelo de Rutherford. Ok, pessoal? Valeu!